O balanço patrimonial de um ente público vai além do modelo empresarial. Ele é composto por três quadros principais, e cada um tem uma função bem específica. Hoje vamos explorar os conceitos que mais aparecem nessa demonstração: provisões, contas de compensação, classificação de ativos e o momento certo de reconhecer passivos. Para que um passivo contingente vire provisão no balanço, três critérios precisam ser atendidos simultaneamente. Primeiro, deve existir uma obrigação presente originada de um evento que já ocorreu. Segundo, a saída de recursos precisa ser provável. Terceiro, o valor deve ser estimável com confiança. Se qualquer um desses critérios falhar, não há provisão a reconhecer. Um erro frequente é confundir provisão com gasto planejado. Se o ente decide, hoje, instalar equipamentos no próximo trimestre para evitar penalidades futuras, isso é uma decisão de gestão, não uma obrigação presente. Não há evento passado que obrigue o ente. Por isso, esse custo futuro não entra como provisão no balanço atual. Quando um bem é compartilhado entre partes e surge uma obrigação sobre ele, cada parte provisiona apenas sua parcela de responsabilidade. Se um prédio tem 5 andares e o ente ocupa 3, sua responsabilidade proporcional é de 3/5, ou seja, 60% do valor total. A provisão registrada no balanço do ente reflete exatamente essa fração. O passivo contingente não é reconhecido no corpo do balanço patrimonial. Quando a obrigação é apenas possível, ou quando a saída de recursos é improvável, o correto é evidenciar a situação em notas explicativas. Classificar um passivo contingente como passivo não circulante seria um erro grave, pois equivaleria a reconhecê-lo como obrigação real. As contas de compensação registram atos e fatos que ainda não afetaram o patrimônio, mas podem vir a afetá-lo no futuro. Os atos potenciais ativos de natureza devedora representam direitos contratuais. Os atos potenciais passivos de natureza credora representam obrigações contratuais. Importante, somente os atos a executar são registrados aqui. Os já executados saem das contas de compensação. A simples assinatura de um contrato de longo prazo não gera reconhecimento de ativo ou passivo no balanço patrimonial. O passivo só é reconhecido quando o serviço começa a ser executado, gerando a obrigação presente. Antes disso, trata-se de um contrato a executar, que pode ser evidenciado nas contas de controle ou em notas explicativas, mas não altera o ativo, o passivo ou o patrimônio líquido. Quando um ente público recebe um ativo por doação, ele deve ser reconhecido pelo valor justo na data do recebimento, não pelo custo de um bem similar já existente. Quanto à classificação, o que define é a destinação. Se o bem será usado nas operações, vai para o imobilizado. Se não há uso operacional definido e o bem é mantido como reserva ou para fins ainda incertos, a NBC-TSP 08 orienta classificá-lo como propriedade para investimento. A Lei 4.320 e o Manual distinguem passivo financeiro de passivo permanente. O critério central é a dependência de autorização orçamentária para o pagamento. Cauções recebidas, por exemplo, são devolvidas sem passar pelo processo de empenho e liquidação. Por isso, são passivos financeiros. Já obrigações que exigem execução orçamentária para serem liquidadas são classificadas como permanentes. Fatos permutativos são aqueles que movimentam contas patrimoniais entre si, sem tocar em receitas ou despesas. O recebimento de uma dívida de clientes, por exemplo, aumenta o caixa e reduz contas a receber.
ambas contas do ativo. Mesmo que o lançamento seja feito de forma incompleta, o erro fica restrito ao balanço patrimonial. O resultado do exercício permanece inalterado, porque nenhuma conta de receita ou despesa foi movimentada. Para fechar, o ponto central de toda essa aula é o momento e a forma correta de reconhecer cada elemento no balanço patrimonial. Provisões exigem os 3 critérios. Passivos contingentes ficam nas notas. Contratos não executados vão para as contas de compensação. E ativos recebidos por doação entram pelo valor justo, com a classificação definida pela destinação do bem. Dominar essas distinções é essencial para entender o balanço patrimonial do setor público.